A coisa ficou difícil para ex-esposa de Bolsonaro, Ana Cristina Valle. A CPI acaba de aprovar a convocação da ex-esposa de Bolsonaro. Provavelmente na semana que vem ela vai depor na CPI da Covid. Hoje, depois, Marconi Faria. Marconi Faria é um dos maiores lobistas de Brasília, se tornou lobista depois que o Bolsonaro entrou no poder. Tem muitas coincidências entre a família Bolsonaro e o lobista que foi hoje. Ele é lobista da empresa Precisa, que intermediou a compra daquela vacina superfaturada da Covaxin por 1,6 bilhão de reais. O Marconi Faria, ele foi lá hoje com a clara missão de tentar não entregar nada sobre o Renan Bolsonaro, sobre a Ana Cristina Valle e principalmente sobre os vários negócios sujos dele. Só que deu ruim. Por que deu ruim? Porque a CPI tem tudo dele. A CPI tem um conteúdo de mais de 300 mil páginas que são conversas do celular do Marconi Faria. E aí prova o quê? Que pelo menos até o final do ano passado, e com certeza isso se intensificou depois, durante esse ano, ele era muito próximo ao Renan Bolsonaro, a Ana Cristina Valle, que é a ex-esposa do Jair Bolsonaro, e ele intermediava diversos negócios sujos no governo Bolsonaro. Mais do que isso, ele também agenciava, olha só, ele fazia festas com prostitutas e com modelos, e essas festas eram frequentadas pelos filhos do Jair Bolsonaro, inclusive pelo Renan Bolsonaro. Só para você ter ideia de como as coisas eram sujas em Brasília, são sujas em Brasília e principalmente no governo Bolsonaro. A casa caiu, olha, a fala, eu até coloquei aqui no canal, tem um dos vídeos, que é a fala do Randolph Rodrigues de hoje. Ele mostra muita coisa. Eu vou falar disso aqui, da Ana Cristina Valle. A CPI finalmente agora chegou com tudo na família Bolsonaro. Mas antes disso, um segundinho. Você sempre soube que Bolsonaro era ladrão? Ou se pelo menos você foi enganado por um tempo, mas agora você está do lado da verdade? Então inscreva-se aqui no canal, aproveita, também curte o vídeo. Olha, é um segundo e não paga nada se inscrever no Plantão Brasil. Aqui a gente sempre foi contra Bolsonaro e a gente faz oposição todos os dias, tanto nas redes quanto nas ruas. Se inscrever é muito fácil. Além de embaixo do vídeo tem um botão inscrever, às vezes dentro do vídeo, ó, que fácil. Dentro do vídeo fica aqui o logo do Plantão Brasil, ou aqui tem um botão inscrever. Ou aqui em cima tem um botão inscreva-se aqui. Clica nele e aí você está ajudando a oposição a esse desgoverno maldito. Quando você clica em inscrever, acontece uma coisa maravilhosa no algoritmo do YouTube. O algoritmo, para quem não sabe, é o sistema do YouTube. O sistema do YouTube começa a entender que esse vídeo é um vídeo importante, que está bombando no YouTube, porque as pessoas se inscrevem no canal de dentro desse vídeo. Aí o YouTube começa a mostrar o vídeo na página inicial da plataforma para mais gente que não é inscrita no canal. Assim a gente consegue furar a bolha e levar a verdade para as pessoas. Então inscreva-se, é um segundinho. A gente também leva a verdade nas ruas. Ó. No final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som. Esse é o nosso carro de som hoje em Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas. Dá para ver que até o povo ficou feliz lá no Rio Grande do Norte com os crimes do Bolsonaro sendo divulgados. No final do vídeo eu mostro aqui como foi lá em Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, denunciando os crimes. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay e deixo também as minhas outras redes sociais. Siga-me nas outras redes também. Agora vamos falar sobre Marconi Faria, o bandido que estava hoje na CPI. Coisa... Só sobre os negócios dele, hein? Marconi começou lá, ele começou e parecia que ele estava com muito sono, ele não respondia as perguntas. Às vezes o Renan Calheiros fazia uma pergunta, ele respondia a metade, aí ele parava a frase na metade, ficava todo mundo esperando. O que esse cara vai falar? E não falava nada. Aí ele levou um monte de esporro dos senadores. O senador Jean do PT deu um esporro nele, o Omar Aziz deu outro, o Randolph Rodrigues deu outro, aí ele meio que acordou. Aí ele começou a falar das ligações dele com a Precisa, falou que conhece o dono da Precisa Medicamentos e, inclusive, quando ele foi perguntado se conhecia o dono da Precisa, ele falou o nome do dono, falou que eles têm negócios juntos, tudo mais, mas muita coisa ele não falava. Por quê? Porque ele estava usando o direito constitucional de ficar calado. E aí ele ficava calado, o Marconi Faria. Só que a CPI começou a revelar muita coisa sobre ele. Começou a revelar o quê? Que ele fazia indicações a cargos no governo Bolsonaro, por meio da advogada do Bolsonaro, a Karina Cufa. Karina Cufa é aquela advogada, eu falei sobre ela aqui nos últimos dias várias vezes, e ele mandava para ela, indica o nome tal aqui para o cargo tal. A pessoa era contratada no governo Bolsonaro, e depois vários desses cargos indicados por ele, Marconi Faria, alguns via Karina Cufa, outros via ex-esposa do Bolsonaro, Ana Cristina Valle, e outros por outras vias, eles tinham todos uma coincidência, todos eles eram alvos da Polícia Federal, do Ministério Público, que era tudo bandido. O Marconi Faria, que é o depoente de hoje, ele, em 2016, era parte do movimento Vem Pra Rua, tem fotos dele em manifestação contra o governo Dilma, contra a corrupção, para tirar os corruptos.
Eu sempre falei, as manifestações não eram contra a Dilma, contra o PT, e não eram jamais contra a corrupção. Era o quê? Eram para tirar o governo do PT, para colocar os verdadeiros bandidos no poder. Era contra o povo, eles queriam tirar dinheiro do povo, queriam roubar dinheiro público, queriam aprovar um monte de reforma que torna as pessoas cada vez mais pobres, que quanto mais pobre, mais fácil de manipular essas pessoas, de mantê-las mais pobres cada vez mais, e por menos dinheiro essas pessoas vão trabalhar para os ruralistas, bolsonaristas, enfim, para a elite econômica. Como eles são parte da elite, eles tinham que tirar o PT. O PT era a barreira que tinha entre eles, essa elite, e o povo, o dinheiro público. Tiraram o PT e estão aí roubando o dinheiro público. Marconi Faria, ele falou que não era lobista. Aí falaram para ele na CPI, pô, você não é lobista, não sabemos o que é lobista. Você não é só lobista, você é lobista dos ruins, porque os seus negócios sujos são todos pegos. Porque tem lobista, eu vou te falar, tem o lobista lá do Ricardo Barros, aquele que ofereceu propina pro Luiz Miranda, ofereceu parte do rateio na compra das vacinas. Aquele cara praticamente nunca é pego. Aquele cara foi pego uma vez, ficou preso, mas praticamente nunca é pego. Já esse Marconi Faria, em 2 anos de governo Bolsonaro, ele já foi alvo de várias operações da Polícia Federal, do Ministério Público, ele é pego em tudo. Operação falso negativo, tá lá as digitais dele, foi pego. Teve uma operação lá no Pará, foi pego de novo, inclusive pegaram os celulares dele. Agora, a compra da Covaxin, pegaram de novo. Uma compra de preservativo feminino lá do governo Bolsonaro, que foi inclusive avalizada pelo Fibbank, pegaram. Estão pegando tudo desse cara, mas só estão pegando por causa da CPI. Aí, ele começou a negar que ele tinha muitas relações com o Renan Bolsonaro e tudo mais, e aí começaram a mostrar mensagem do celular dele mostrando, olha, nós vemos aqui pelo seu celular, você agenciava peça com prostituta. O Anderson Rodrigues falou, olha, bomba, ele falou, você agenciava modelo, ele fazia assim, ele via uma menina bonita lá em Manaus, aí sabe o que ele fazia? Ele mandava no mesmo dia uma bolsa Louis Vuitton para ela, essas bolsas custam 10, 15 mil reais, e falava, ó, tem aqui passagem de primeira classe, vem para Brasília, e já entrosava ela com os políticos. Por quê? Porque ele queria ser amigo dos políticos, é isso que faz o lobista. Ele tem que ser amigo dos políticos corruptos. Por quê? Porque ele vai apresentar esses políticos corruptos a empresários corruptos. Por quê? Porque o político, para ele roubar dinheiro, ele precisa de um empresário, ele precisa vender um serviço público para esse empresário, ou comprar um serviço público do empresário com dinheiro público. E aí eles fazem o rateio depois. É assim no caso, por exemplo, da compra da Covaxin. Tinha o público, os políticos que eram Pazuello, que teve reunião com Marconi Faria, Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, inclusive o Marconi Faria, ele deixou escapar que um senador abriu as portas do Ministério da Saúde para ele. Perguntam quem é o senador, eu não vou ficar nessa de, quem é o senador, quem é o senador? Lá na CPI estava todo mundo perguntando, quem será que é o senador? Eu falo aqui nome e sobrenome, o nome é Flávio, o sobrenome é Bolsonaro. E aí eu peço para você comentar, você tem dúvidas de que é o Flávio Bolsonaro, o senador que abriu as portas do Ministério da Saúde para esse bandido? Pois bem, o Flávio Bolsonaro abriu as portas do Ministério da Saúde, já vou falar nome e sobrenome, e aí Marconi Faria entrando lá, ele teve acesso ao Pazuello, à cúpula do Ministério da Saúde e ao Roberto Dias, que era o operador do Ricardo Barros. E aí, deu match. Né? Falava que ele era um tipo de Tinder em Brasília, ele agenciava as mulheres lá para os políticos. Uma gira de Tinder, deu match entre ele e o Roberto Dias e o Ricardo Barros. Aí falaram, agora sim a gente vai roubar muita grana pública. Entraram no esquema da Covaxin, superfaturaram uma vacina e veja bem, os bolsonaristas da CPI desesperados falam, olha, foi uma tentativa de corrupção. Primeiro, tentativa de corrupção não existe. Só a tentativa já é crime. E é crime igual se a pessoa roubou ou se não roubou. A tentativa, o crime de corrupção dá a mesma pena, o negócio sendo feito ou não. É aquela, o cara ia matar alguém, tava lá com a arma, aí errou o tiro, aí não vai responder por tentativa de assassinato. Obviamente ele vai. Então é isso, no caso da corrupção. Aí, eles tentaram roubar essa grana e vamos lembrar, o dinheiro foi empenhado. Sabe o que é empenhado? É quando o governo tira esse dinheiro do cofre público, ainda está nos cofres públicos, mas tira aqui do montante de dinheiro e fala, esse dinheiro aqui está guardado para comprar a vacina Covaxin. O dinheiro foi empenhado, chegou a ser empenhado, quer dizer, estava ali na cara do gol, só faltava eles pegarem realmente o dinheiro, foi a parte que não conseguiram, porque o irmão do deputado Luiz Miranda fez a denúncia e deu ruim para todo mundo. O Marconi Faria, eu falei aqui nos últimos dias, ele foi a casamento com a ex-esposa do Bolsonaro, ele indicava cargos públicos
para a ex-esposa do Bolsonaro, para a advogada do Bolsonaro. Ele levava o Renan Bolsonaro a festas e o advogado do Renan Bolsonaro, que é o Assef, sempre o Assef negou, falou não, eles se encontraram uma outra vez em eventos públicos, se conheceram em 2019 no evento público, ninguém nem perguntou isso, mas ele já falou que se conheceram em 2019. Mas a CPI provou que não, eles estiveram juntos várias vezes, inclusive numa das conversas, ele falou, o síndico do prédio não deve gostar do Bolsonaro, porque toda vez que vem o Renan Bolsonaro aqui, ele reclama. Como assim toda vez que vem aqui? Você não tinha acabado de falar que você não conhecia o rapaz? Aí na mensagem do celular dele, que foi apreendida, ele estava falando, toda vez que o Renan vem aqui, o síndico do prédio reclama. Quer dizer, o Renan Bolsonaro vai sempre lá. E sabe por que o síndico reclamava? Do prédio não, do condomínio. Sabe por que reclamava? Porque quando o Renan Bolsonaro ia lá, era nessas festas, e quem segue o Renan Bolsonaro, não siga o Renan Bolsonaro, siga o Thiago dos Reis no Instagram, mas não siga o Renan Bolsonaro, mas sempre vaza a coisa dele, que é o quê? Ele no Instagram sempre em festa, cheio de modelo, cheio disso, a gente já sabe. São as festas do lobista Marconi Faria, que inclusive foi quem abriu a empresa do Renan Bolsonaro. Que logo na abertura, o que aconteceu? O Renan Bolsonaro fez uma baita de uma festa. O pessoal tá tudo festejando, as pessoas morrendo no meio da pandemia, eles roubando o dinheiro da vacina, que é o que salvaria vidas. Muito mais gente morreu no Brasil do que deveria ter morrido. Pessoas que morreram exatamente porque a vacina atrasou uma semana, 2 semanas, um mês. A vacina no Brasil atrasou 9 meses. Então, durante esses meses, muita gente que poderia estar vacinada e teria vivido acabou morrendo, e eles lá festejando e roubando dinheiro público como jamais roubaram antes. Mas agora a casa caiu, porque semana que vem, provavelmente, veremos a Ana Cristina Valli. Eu digo provavelmente porque a CPI, no plano de trabalho, eles disseram que iam acabar a CPI em novembro. Aí adiantaram, disseram que iam acabar a CPI no final de setembro. Então, essa semana e a próxima são as 2 últimas, teoricamente, em que teremos depoimento na CPI. Então, se não mudarem a pauta de amanhã e depois agora de última hora, enquanto eu gravo o vídeo, para que ela deponha essa semana, ela vai depor, tem que ser na semana que vem, quer dizer, a CPI vai fechar na última semana com bomba, que é a ex-esposa do Bolsonaro, e vamos falar, é uma pessoa bandida, pensa uma pessoa, aquela lá que é chave de cadeia, é a Ana Cristina Valli. Ela operava as rachadinhas, ela lavava dinheiro também com imóveis, sempre comprando em dinheiro vivo, ela fez lá a denúncia contra o Bolsonaro da invasão de um cofre no banco que tinha mais de 600 mil reais em espécie, de onde é que o Bolsonaro e a Ana Cristina Valli, em 2007, tinham 600 mil reais. 600 mil reais hoje é uma coisa, 600 mil reais em 2007 era muito mais grana do que hoje, em dinheiro vivo, mais 250 mil em joias, mais não sei o quê. Quer dizer, é uma pessoa trambiqueira, desde que se conhece da história dela, ela é trambiqueira, inclusive chegou a usar nomes de parentes dela para contratá-los como funcionários fantasmas no gabinete do Carlos Bolsonaro. Ela, o Carlos do Jair, claro, todos trambiqueiros, mas essa é trambiqueira mesmo, e veja bem, não tem foro privilegiado. Se o Ministério Público quiser, precisa de um juiz e de um procurador, essa aí vai presa, fica um bom tempo presa. Vamos ver os próximos capítulos, agora o carro de som lá em Nova Cruz, Rio Grande do Norte. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina e gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não olha a ciência, não olha pro seu corpo. Um ano de pandemia, tanta ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo adoecente. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro. Tanto despender, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro. Aqui Nova Cruz rodou hoje lá de manhã, no Rio Grande do Norte, a gente continua denunciando de norte a sul, capital, interior, todos os crimes desses bandidos assassinos. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa também as outras redes sociais. Siga-me nas outras redes, quanto mais gente, mais força a gente tem para fazer oposição a esses bandidos. Falou!